Oi, eu sou a Bia. E eu sou a Gil. E esse é o Conta Amiga! Eba! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Conta Amiga! Gente, a gente tá muito feliz de estar aqui de novo com vocês nesse episódio tão especial. Nossa, eu tô muito animada. Eu tava até falando pra Bia agora que eu estou animadíssima. Temos uma convidada mais do que especial hoje aqui no Conta Amiga. Exatamente. E eu vou começar fazendo a introdução dela pra vocês verem o poder dessa gata, tá, Que gente? não é pouco, hein? Que não é pouco, gente. Eu tô muito animada, tá? Só queria dizer isso pra você. Então, ela é blumenauense. Falei certo? Yeah! Filha de modelista e estilista, apaixonada por shows. Ai, eu também. Viagens e pets. A moda está comigo desde meu nascimento, o ano em que meus pais fundaram uma pequena confecção. Há 5 anos me especializei em consultoria e coaching de imagem pela escola francesa. Que chique. École, que chama? École. École. Ai, desculpa. Não... Superior de Relooking. Superior de Relooking. Ela é visagista. Philip Hallowell. Criador do método de referência no Brasil e no mundo. E face styling pelo método Persona. Isso. Ai, são muitos nomes chiques, gente. Desculpa, tá? Desculpa, assim, a minha ignorância. De Cris Alves. Ela é formada em 3 métodos de análise de coloração pessoal. O uso e material do estúdio Imagine. Referência de coloração no Brasil. Ela faz mentorias de consultorias de imagem para o varejo, visagismo e de coloração pessoal. E essa é a Alana, gente! Seja muito bem-vinda! Bem-vinda! Gente, só avisando que ela que fez a minha coloração pessoal. E assim, eu passei por todo o processo com ela. E assim... Primeiro que assim, você chega na casa dela, vem o animalzinho mais fofo do mundo te cumprimentar, que é uma Meu bola. host. Qual que é o nome dele? Rock. Rock, isso. Tirando o fato que ela adora ir em show de rock, né? Ah! Caramba. Entendi. É a referência, né? E daí ela te dá pão de queijo, bolinho. Gente, eu preciso urgente fazer essa consultoria. Tinha vez que ela falava, já a gente pode fazer online. Eu vou na sua casa, Ana. Eu tô indo pro seu bolo de cenoura. Eu irei também. Ana, muito obrigada. Meninas, obrigada. Muito feliz por estar aqui, por ser convidada. E eu amei o tema também. Eu tô super empolgada. Estamos animadíssimas. Estamos mesmo. O que a gente vai falar sobre hoje, eu não sei se vocês já assistiram, mas é uma das séries que a gente mais gosta de assistir, que é a série da Wandinha e da Emily in Paris. E a gente vai usar essas 2 séries como base pra gente conversar sobre coloração pessoal, sobre estilo, sobre um monte de coisa, principalmente visagismo também. Exatamente. Mas, Helena, eu queria primeiro, né, de tudo, pra quem não sabe o que é visagismo ou coloração pessoal, eu queria que você começasse, você agora se apresentando e falando sobre o seu trabalho e o que ele é, enfim, para as pessoas entenderem antes da gente dar toda... Então, a minha história já foi contada, basicamente. Eu sou estilista, né, formada de formação, trabalhei mais de 12 anos na indústria têxtil e a consultoria de imagem apareceu na minha vida para me transformar, eu sempre falo isso, para eu poder transformar outras pessoas, que essa é basicamente a minha missão de vida aqui na Terra. E quando eu comecei nesse mundo de consultoria de imagem, eu percebi que era muito mais do que algo superficial. E que era algo que a pessoa precisa estar preparada, precisa estar naquele momento, buscando a transformação para a consultoria de imagem ter esse, como eu posso dizer, essa eficácia, vamos dizer assim. Então, o que é o meu trabalho? Coloração pessoal, começando com... esse é o serviço hoje aqui nos Estados Unidos mais buscado pelas minhas clientes. É um serviço que a gente vai entender a beleza natural da cliente, a gente vai entender contraste, o que é o contraste? A diferença que a gente tem entre cor de pele, cor de sobrancelha, cor de cabelo natural, cor de olhos. Essa diferença a gente chama de contraste. A gente vai entender temperatura da pele, para que serve temperatura? Para a gente escolher as melhores bases, né? Maquiagens, cores de roupa e tudo que tá próximo do nosso rosto. Isso é muito importante entender. Até detalhes de joias? Joias, metais, o tipo metal mais dourado, rosé, prateado, fosco, com brilho. Não sabia disso. Exatamente. Ela engloba tudo isso.
A gente vai entender a intensidade. Pra gente, por exemplo, saber sobre os metais, a gente precisa saber se a tua pele, ela segura um brilho, se é uma pele que tem uma intensidade alta, ou se é uma pele mais suave, que não tem aquele brilho natural, que prefere, por exemplo, maquiagens mais mate. Entendi. Então, tudo isso a gente analisa no teste. Falei temperatura e a profundidade também. O que é a profundidade? É os claros e os escuros. Se a tua pele prefere cores mais claras ou cores mais escuras ou cores médias. A Júlia já sabe, já passou por todo esse processo. Já. Coloração pessoal seria basicamente isso. Visagismo, a gente entende pelo quê? Principalmente, visagismo é rosto, mas ele envolve também corpo inteiro, só que o foco é rosto. Tá. A gente diz que o rosto é a sede da nossa identidade. Então, a gente acaba comunicando 80% da nossa imagem através do nosso rosto. Sim. Nossa, 80%? Eu não 80%. sabia Nem disso. eu. É porque, assim, Bastante, né? se a gente for Bastante. parar pra pensar, visualmente, o rosto, ele é só 20% da nossa imagem. Quando a gente olha, o corpo é a Sim. maior parte. Sim. Mas pensando em comunicação, é o rosto que comunica é mais. verdade. Entendi. Vamos fazer um exercício. Eu amo esse exercício. Tá. Gente, eu falo bastante. Aí vocês Amiga, vão Ai, ver. não, Ele tá vai no lugar falando, certo. vai Por isso que eu Por Eu isso acho- criamos o podcast. eu Vai acho- falar. que a gente fala muito Porque também. tem muito assunto. A Mas gente então ama, vamos vai pensar embora, assim, ó. pode ir embora. Se eu colocasse vários corpos aqui, vamos pegar a Wandinha. Tá. Eu coloco só o corpo dela. Várias fotos só de corpo, sem cabeça. Se Tá. vocês olham pra esse corpo, se eu não falo pra vocês nada. Tá. E eu peço pra vocês adivinhar quem é essa pessoa. Dificilmente a gente iria conseguir adivinhar. É. Agora, se eu coloco o rosto dela... Ainda mais dependendo do que ela tá vestindo, né? Que muda o corpo Exato. dela. Então, assim, ó, Exatamente. é só fazer esse exercício. Nossa, Coloca verdade. vários tipos de corpos diferentes. Você não vai saber quem Ninguém, a gente não vai conseguir adivinhar. Uhum. Sabe? E se a gente colocar o rosto? Na hora, né? Aonde, quem é. qual que é, qual que é a foto que a identidade pede? Ah, É só do o teu seu rosto. É. Então, ele comunica muito na nossa imagem. Então, o Sim. visagismo é o quê? É a gente entender os traços faciais da pessoa, Uhum. não colocar ela em caixas, eu gosto de falar muito sobre isso. Não existe fórmula pronta, gente. Formato de rosto, redondo, corte de cabelo X. Eu não trabalho Nossa, dessa forma. isso é Você muito destruiu bom. isso dentro da minha cabeça. É, Porque quando a vida você inteira, foi quando fazer, eu fiz. é. Porque ela chegou pra... Porque a vida inteira eu ouvi falar, Gil, seu rosto é redondo. Então, É não muito use cabelo comum. curto, não faz franjinha. Todo mundo fala Todo mundo isso fala mesmo. isso. Uhum. E daí a Luna chegou e falou assim, esquece tudo que já te falaram. Yeah. Só pra você saber. Uhum. E ela Até porque, inclusive, você ficou maravilhosa com seu cabelo curto. Obrigada. Mas ela também falou pra mim que primeiro eu não tenho rosto redondo. Qual que foi que você falou? Que ele é O teu é hexagonal. Hexagonal. Ele tem linha reta e tem linha inclinada. Exato. Ou seja, não é redondo. Sabe que a vida inteira me fala que Gente, era o redondo. mundo meu também. acha que o rosto é redondo. O mundo acha. Também sempre me falaram isso. Aí não, acho que eu sou bochechudinha, né? Mas eu também sou bochechudinha. Aí todo mundo vê uma bochecha e fala redondo. Ah, é redondo, Cara, gente. redonda. Mito, É. mito. Então, o visagismo, ele entende isso. Mas o propósito, eu digo, crucial do visagismo, que a gente coloca mais o holofote, é o quê? Entender o que a pessoa deseja expressar e comunicar através da imagem dela. O visagismo, eu tenho uma professora que fala que é a fotografia do teu momento, né? Aquilo que você deseja hoje. E em determinadas fases da vida, vocês podem perceber, vocês são jovens, né? Eu estou aqui com duas jovens. Mas a gente vai também é. mudando, né? Aham, A gente claro. vai, sabe? A gente vai adequando a nossa imagem de acordo com aquilo que a gente deseja comunicar. Eu tenho certeza que se eu soubesse mais cedo o recurso do visagismo e tudo que eu sei hoje sobre imagem pessoal, eu teria tido muito mais sucesso na indústria têxtil como estilista. Sim. Né? E depois para objetivos que eu tinha que acabaram... que eu digo que nada acontece por acaso. Com certeza. Né? Sim, Tu- 100%. Hoje eu passei por toda essa vivência de indústria, têxtil e tal, e hoje eu tô aonde eu estou, super feliz com o meu trabalho e realizada, Ah, que legal. né? Graças a esse caminho que eu... Então, o visagismo, só pra gente voltar, ele vai entender os teus objetivos, os teus traços faciais. Se você tem alguma questão, né? Tem muita... Nossa... Mulheres, tem muitas questões, sim, muita coisa que incomoda a principalmente, gente, né? né? E aí a gente vai trabalhando isso pra tirar o foco daquilo que você não gosta tanto, pra chamar atenção naquilo que você gosta. Tá, mas assim, só uma pergunta dentro do visagismo. Aham. Não interfere, não tem a parte médica, digamos assim, que é a galera que faz harmonização, essas coisas, ou tem? Tem.
Tem no sentido de, se a pessoa me fala, né? Por isso que é muito único. Tá. Se a pessoa me fala que ela tem alguma questão relacionada, por exemplo, o meu queixo, eu acho que eu tenho pouco queixo, gostaria de colocar talvez um preenchimento. Aí eu vou analisar, ok, eu te indicaria super um você indica ou não, preenchimento. tá. Exato. Aliás, quando eu fui Boca. fazer a boca, eu fui pra Alana. Eu falei, Alana, você acha que vai ficar legal se eu fazer Cuida, preenchimento lembra que eu labial? falei? Aham, sim. Aliás, tá bom, né? Maravilhosa! Não tá exagerada. Porque assim, Eu amei, ficou super natural. ficou super natural. A gente vai vendo algumas pessoas, né? As pessoas fazendo e acabam meio que fazendo um padrão. E é esse padrão que eu não curto, sabe? Não quero comentar, óbvio, mas algumas recentemente eu fiquei, gente, por que você fez isso? Eu acho assim, eu acho que existe a verdade pra todo mundo, que a pessoa gosta, o estilo, enfim, tudo. Mas colocar as pessoas dentro de caixas e falar pra pessoa assim, o padrão de beleza atual é a mandíbula aparecendo, É a bocona grande, o nariz fino, né? Então, assim, isso não existe, né? O que faz sentido pra você? O que faz sentido pra Júlia, entende? Então, é isso que a gente tem que entender, porque cada pessoa, cada beleza, é única. É diferente. Então, o visagismo também inclui essa parte, principalmente design de sobrancelha, Ah, tá, legal. né? Tudo que envolve rosto, corte de cabelo, Cor de cabelo textura também. do cabelo, lado pra usar, lembra? lembro. O que cada lado comunica, se vai enfatizar um lado eu do seu preciso rosto. fazer isso urgente. Aliás, ela até falou pra mim, quando você Eu for juro, num eu date... juro que ela tá falando e eu tô assim, meu Deus, eu preciso É muito descobrir. animada. Eu preciso descobrir. Meu cabelo, meu tom de pele, eu preciso descobrir. É sério, gente. É interessante porque quando a gente tava fazendo, e ela falou assim, Gi, eu preciso de uma foto de você com o cabelo totalmente pro lado direito, depois pro lado esquerdo, partido no meio. Aí eu mandei tudo pra ela assim, Gi, se você quer ir num date, você tem que partir seu cabelo pro lado esquerdo, porque não era lembro mais mais qual delicado. que era o lado. Eu também não lembro mais. Mas enfim, dependendo do que lado. Agora, se eu tô indo pro trabalho, por exemplo, eu parto Isso. meu cabelo no meio, coloco ele mais pra trás, eu mostro um pouquinho mais de seriedade, um pouquinho mais de profissionalismo. Ai, é incrível as Ah, que coisas legal. que Então, a gente essa aprende. seria a parte de visagismo. Depois, quando a gente vai para a continuação da consultoria de imagem, a gente tem morfologia corporal, que é entender o formato do teu corpo. Eu também não gosto de colocar, falei pra Gil, né? Colocar pessoas em caixas nesse momento também. Sim. Porque isso tu encontra na internet, digita um lá monte, e procura. Mas o que eu ensino a minha cliente é ela trabalhar isso de uma forma estratégica, de acordo com aquilo que ela deseja comunicar e expressar através da imagem dela. Sim. Então, a gente entende as questões corporais e aí eu faço indicações de modelagem, tecido e ensino toda essa parte. E também dentro do gosto dela, né? Isso. Porque às vezes você pode falar assim, olha, pra você fica bom isso aqui. Mas aí ela não gosta desse tipo aí de... vem a parte de né? estilo pessoal. Estilo pessoal, a gente entende exatamente isso. Qual que é o gosto da cliente, quais são as preferências dela. Também não coloco ninguém dentro de caixas, do Ótimo. tipo, os 7 estilos universais, a gente vai... a pessoa, ela é isso. Não, a gente é uma construção. E essa construção vai mudando. Eu já fui muito mais criativa no meu estilo quando eu trabalhava na indústria têxtil. Sim. Hoje eu já mudei um pouco, já não sou tão criativa, apesar de que eu ainda sou, mas menos, entende? Menos over, menos Emily in Paris. O que é natural também, né? Exato, depende Como da você área. falou, depende da área, depende das fases da vida. Isso, né, que a gente tá exatamente, vivendo, né? exatamente. E como eu desenvolvia muito juvenil na época, sabe, quando eu sou muito intensa em tudo que eu faço. Então, eu vivia Você aquela viveu marca. aquilo, então no seu corpo também. Total. Ah, Eu que legal. aplicava real oficial em mim, assim. Eu vestia tudo que eu desenvolvia. Eu fazia uma coleção que era da Disney, do licenciado Disney. Sim. Então, assim, era Disney adulto, juvenil, eu fazia... tinha uma outra marca que chamava Disney Vintage, que era mais... roupas um pouco mais elaboradas, assim, era pedrarias. Deve ser Então, lindo. era muito legal. E aí, eu só vivia de... Você costura? Eu não costuro. Você Na verdade, desenhava? eu desenhava. Ai, que Eu legal. desenhava, eu dava a ideia. Eu fazia os croquis, né? Que é o desenho da peça. Da peça. E aí, eu indicava chegava pro desenhista pra ele fazer a estampa pra mim. Então, eu falava, eu quero uma mini com a orelha cheia de pedrarias. E daí, era bordado manual, né? Ai, Época, lindo. sabe? Ai, gente, Ai, eu que fazia... lindo. Eu fazia cada peça linda, Ai, eu modéstia à parte. Eu Queria comprar imagino. tudo. Só uma curiosidade que me veio agora, porque na introdução você fala ali que você já começou porque os seus pais também Isso. estavam, né? E como que te despertou esse desejo? Foi por conta dos seus pais? Obviamente. Porque assim, eu vejo que quem desenha, eu tenho algumas amigas que desenham e assim,
muita inveja, inclusive. Tem que falar aqui. Porque acho lindo quem desenha. Na verdade, eu admiro muito todo mundo que tem o dom de arte em alguma forma. Tipo, ou canto, ou dança, ou desenha, ou pinta. Acho lindo. Você desenvolveu isso por conta da referência dos seus pais? Ou você sentiu que você já tinha esse talento? Assim, você já desenhava ali pequena, já tinha... Eu vou contar que nem tenho o talento do desenho. Ah, é? Vou- Ai, não sei, Se viu? fosse, Precisava calma, ver esse desenho calma. pra falar. Não, calma. De verdade. Manual nunca foi meu forte. Tanto é que se tu me pedir pra eu desenhar uma casinha, minha casinha vai ser aquela casinha bem É a minha. da O escola. retângulozinho, A casinha, o quadradinho. o sol, a nuvem, o chãozinho verde e a árvore do lado. Sim. Esse é meu desenho. Árvore do Eu juro. Não, tem sempre a árvore com as Tem. maçãs, Eu sempre inclusive. fazia árvore com as maçãs. Eu fazia os passarinhos assim. Isso! É Daí isso, fotinha, amiga. né? Não tô me sentindo tão mal agora. Não, relaxa. Aí, o que aconteceu? Desde muito nova, meu pai sempre me incentivava a a fazer cursos. Então, ele me falou na época, eu sou vintage, gente, eu sou... vou fazer 40. Então, eu lembro que meu pai falou assim, você vai escolher entre datilografia ou essa tal de computação que tá surgindo. Eu falei, Tá, de computação. eu vou fazer tal de computação, né? Com o melhor. meu ascendente em aquário, sempre querendo coisas novas, aventureira. eu vou fazer. E aí foi onde eu comecei essa parte toda de informática. Então, o meu desenho sempre foi bom no computador. Eu sempre desenhei já no Illustrator. Na época não era Amiga, mas Illustrator, não deixa era de Corel. ser... Amiga, mas não deixa de ser um talento, tá? Com certeza. Porque se você Sempre- coloca o computador na minha frente e manda desenhar agora, eu vou fazer Eu a vou desenhar mesma sozinho. casinha e que vai sair da torta, porque com o risco do computador ele fica assim, né? Então, Exatamente. a minha facilidade, eu lembro na época de coach, porque foi assim, ó, eu acho que, então, respondendo a tua pergunta, porque eu já vou viajando nos assuntos. Acredito que veio muito da família, Tá. sim, dessa base que Alguém eu tive desenha ou alguém... em casa. A minha mãe, ela fazia os desenhos, tipo, na Tá. mão, assim, só pra mostrar pro meu Mostrar. pai, porque o meu pai, ele é modelista, então ele Sim. coloca todo... Modelista é o quê? É quem coloca no plano essa criação do estilista. Do estilista, Ele sim. coloca no papel pra daí você fazer o corte na malha. Sim. Entende? Então, legal. essa é a Aham. diferença de modelista e estilista. Tá. Meu pai era alfaiate antes também, junto com um tio meu. Tá. Legal. Então, eu vivi muito Muita nesse isso, mundo. nesse mundo. E o meu pai não queria que eu fizesse moda. Ele não queria. Não, ele falava que se o meu negócio falir, alguém tem que sustentar essa família, entendeu? Então, troca entendi. de área, faz medicina, faz advocacia, faz alguma coisa diferente entendi. da área do pai. E eu falei, cara, não tenho, eu não me via fazendo outra coisa. Ou eu ia pro TI. Eu ia fazer Sim. sistemas de Sim. informação, Porque porque você eu era boa no gostava. computador. Eu fiz um programa de estoque pro meu pai, pra empresa dele, na Nossa, época. que legal. Assim, junto com o professor, óbvio, Nossa, então né? você era, tipo, totalmente estilista, chique Nerd. e nerd. Uhum. Tinha esses dois lados pra você, então. Achei ótimo Mas essa junção. essa parte nerd, hoje eu penso assim, nossa, se eu tivesse ido pra esse caminho, né? Se eu tivesse ido pra esse lado, mas era algo que eu tinha vontade, assim. Sim. Mas sempre achei muito difícil. é Nossa, essa difícil. parte de programação, complexo, principalmente, né? nossa, eu me lembro dos programação é muito comandos. Sim. E antigamente, gente, eu sou vintage. Eu vim do MS-DOS. Aham. Vocês nem sabem o que é Eu isso. sei o que é. Não, sabe? eu sei Eu que sei. é. MS-DOS, não, era coisa que tu tinha que escrever pra te entrar dentro, não tinha nem Windows na época. Ah, nossa. Eu não cheguei a usar, mas eu sei o que é. É bem assim, né? Mas enfim, quando eu fui pra indústria têxtil, pra coach, na época que eu era estilista lá na Coca-Cola, eu percebi que esse mundo era muito maior, sabe? E lá as meninas desenhavam à mão. E elas desenhavam manual, era tudo feito meio artístico, porque era uma empresa mais fashion. Uma empresa que participava de São Paulo Fashion Week, de Fashion Sim. Rio, Uhum. né? E como eu sempre trabalhei sempre trabalhei não, assim, Era pra mas marca Coach? era. Ah, tá. Aham, Eu pra adorava. marca. Eu fazia Usei um Coca-Cola, tempo. que era Coca-Cola licenciado. também. Que daí era Eu mais trabalhei jovem. numa loja em que eu vendia Coach, Coach, Coca-Cola Coca-Cola, e normalmente. Melissa. Eram as Ah, três. que legal. Olha Nossa, só. eu não sabia disso. É. E então, aí eu comecei, quando eu precisei começar a desenhar, eu falei pra minha chefe, falei, olha, posso fazer tudo no computador? Posso fazer no croquis? Porque lá na MC era assim,
a estilista desenhava na mão e tinha uma pessoa que passava aquele desenho dela, ou ela escaneava, ou ela redesenhava no computador. Tá. Eu falei, gente, eu posso fazer isso direto? Pra Sim. que 2 trabalhos, entendeu? Posso fazer direto no computador. Eu faço direto. E aí foi assim que eu comecei a fazer direto. Depois que eu saí da MC, que eu fui pra Cativa, que foi a outra empresa que eu trabalhei, aí lá era só no computador. Então aí legal. era a minha vibe, Era essa entendeu? vibe. Exatamente. O que foi muito bom você ter feito o curso, então, porque você já, Total. entrou à frente. Total. Né? Então, seu Enquanto pai todo mundo. acertou na mosca. Nossa, né? super. Ela já entrou à frente, Supervisionário. porque enquanto né? todo mundo tava fazendo na mão, ela já Aham. foi pro que Lá ia na vir a frente. acontecer, que foi no Exatamente. computador. Muito bom. Exatamente. E era uma facilidade que eu tinha. Porque eu nunca fui muito... educação artística, sabe? Fazer as coisas na mão. Nunca Do curti pincel, muito, não. Da caneta, do pincel. Não, assim. Que sempre bom. É até legal digital. saber isso, porque às vezes, hoje, talvez alguém que esteja assistindo, tem muita criatividade, Uhum. mas não consegue colocar isso no papel e aí acha que não tem talento, né? Porque não necessariamente sabe desenhar. Mas às vezes você encontra isso, um caminho de desenho no computador e que você consiga desenvolver as suas ideias ali, é uma forma de você entender o seu talento, né? Sem ser barrada. Porque, por exemplo, pra mim foi um... Aqui, ó. Porque na minha cabeça, todo mundo que trabalha com moda, estilista, sabia necessariamente desenhar. E por isso que, entendeu? É que a realidade da indústria têxtil, ela é super diferente, Então. assim, no sentido de que a pessoa acha que é tudo muito manual. Manual. Eu tinha essa visão de que era tudo muito manual. E agora você Tu tem que mudou ser completamente. técnica. Tu tem que ser técnica. Tanto é que na minha profissão, na minha carteira de trabalho, era designer de moda. Ou seja, não era estilista. O estilista, ele já é mais Do manual. desenho e Isso, tal. quando tu vai, por exemplo, num estilista mandar fazer um vestido. O cara vai fazer a mão pra ti, é o que tu espera, né? Sim, aham. Já na indústria têxtil, como é fábrica e é produção, então... Sim, tem que ser um negócio mais... Yeah. Tá, Então, entendi. você é designer de moda. Designer de moda, exatamente. Entendi. Essa é o título da sua profissão. A minha formação é moda e estilismo industrial. Trabalhei como estilista, que foi na Coca-Cola, e depois eu fui designer de moda por 9 anos numa empresa. E agora, qual que é o título da sua profissão? Consultora de imagem. Tá bom. Perfeito. Então, aproveitando a deixa, vamos pros exemplos? Vamos consultar as imagens da Vandinha. A gente decidiu colocar uns exemplos pra vocês, assim, na prática, porque ela não ia conseguir fazer a consultoria aqui, né? A gente aqui no ao vivo. Até porque, como ela mesma, ela tava comentando com a gente antes, a câmera, tudo isso influencia na mudança. A luz, né? Se a gente for falar sobre coloração pessoal, principalmente, né? Porque tem muitos serviços que eu consigo fazer super online. Sim. Agora, coloração pessoal, hoje, eu não acredito em nenhum método online. Gente, eu não tô falando que não dá certo das pessoas que fazem, não tô falando nada disso. Mas ninguém me convenceu ainda de um método que eu acreditasse. Você acredite que funciona. Exato, que funciona. Perfeito. Por isso que eu prefiro hoje, eu só faço coloração presencial. Faz sentido. E aí, então... Até que foi uma das perguntas online que fizeram pra gente. Vocês mandaram perguntas pra gente e ela já até respondeu que era isso, sobre se ela fazia ou não a consultoria online. E ela disse agora que... Coloração, não. Coloração, não. Você faz as outras? Faço visagismo, análise de estilo, análise de morfologia, tudo isso dá pra gente fazer online. Perfeito. Então, antes da gente dar procedimento, vamos aqui falar pra eles não esquecerem de seguir a gente do canal. Sim, não esquece, gente. Liga o sininho, curte, comenta. Tanto no Spotify quanto no YouTube. Isso. A participação de vocês é essencial aqui pro canal continuar. Isso, segue a gente no Instagram e a gente vai deixar o Instagram da Alana também. Alana, qual que é o seu Instagram? A gente vai deixar aqui pra galera seguir. @Alana Silva com consultoria. É Alana com 2 L's. Alana com 2 L's, Silva. Alana Silva Consultoria. Alana Silva Consultoria, tudo junto. Perfeito, Alana Silva Consultoria. Então, gente, sigam a Alana também, vão ver os trabalhos dela. A gente postou umas coisas essas semanas pra vocês acompanharem. É muito legal. Muito massa. E compartilhem nossos vídeos, compartilhem nossos reels no Instagram, enfim. É isso. Vambora, então? Bora. Só avisando, as imagens, pra quem tá ouvindo no Spotify, não vão conseguir. Mas quando você estiver assistindo o YouTube, as imagens vão aparecer na telinha das imagens que a gente tá conversando com a Alana. E nesse momento, a gente vai falar sobre a Vandinha primeiro. Que é a fama do momento, é ela, né? A Jenna Ortega. A gente tava... Quando a gente tava preparando os episódios, né? Eu e a Gil, a gente tava pensando em pessoas que a gente pudesse trazer... Falar sobre isso, sobre moda, né? Sobre estilo. E que fosse alguém atual, né? Que as pessoas tivessem um conhecimento. E a gente escolheu primeiro falar sobre ela. Porque ela tá bombando, né, gente? Ela é ela gata, tava arrasando. né? Ela é maravilhosa. Ela é linda.
Enfim, e ela traz na série uma coisa muito diferente, né? Que é essa coisa dark. Total. Então, se a gente fosse aplicar a coloração pessoal pra ela, eu sei que é online e tudo mais, mas, tipo, quais são... E, assim, olhando pra essas duas imagens, que são completamente opostas, que é a Jenna Ortega mesmo, né, normal. A atriz, né? A atriz, e daí a Wandinha, que tá pálida, branca e tudo mais como que seria esse processo? Então, quando eu olho para essas duas imagens, a primeira, que é a Wandinha, ela tá muito no inverno, assim. Eu vejo ela muito inverno escuro, uma cartela de profundidade mais alta, uma temperatura mais fria, me parece, a boca mais rosada. Quando a gente olha para a segunda, ela já tem uma coisa mais golden. Sim, né? totalmente. Já mais Bronze, quente, mais né? quente, Então, aham. assim, quando eu olho, ela me parece um outono escuro. Até quando eu fiz, meio que tentei fazer uma análise, né? Visual, assim, da personagem e da atriz mesmo, na vida real, eu cheguei bem nessa conclusão, assim. Do inverno escuro pra personagem e pra atriz um outono escuro. Porque, assim, ó, é difícil quando a gente olha pra personagem, pra atriz, elas sempre estão maquiadas. Sim. Né? E toda análise de coloração pessoal, como que a gente sem faz? maquiagem. Totalmente sem maquiagem, na frente de um espelho. Eu tenho 2 janelas, a Júlia já viu no meu estúdio. Então, são 2 janelas, uma do ladinho da outra, que tem bastante incidência de luz natural. Tá. Eu prefiro trabalhar com luz natural. Ah, legal. Dá pra trabalhar com luz artificial? Dá. Já trabalhei? Já. Gostei? Não amei. Não amei. Então, prefiro trabalhar com luz natural. E Legal aí... você falar isso, eu não sabia. Aham. Eu tinha a impressão de que... E talvez, como você falou, já trabalhei, algumas pessoas fazem de que era sempre muitas Fazem. luzes, uma ring light, qualquer coisa assim. Então, Eu legal gosto- você falar que é luz natural. Eu prefiro, tá? Eu acho que fica mais assertivo. Até porque, se a gente for parar pra pensar, quando a gente vai testar uma maquiagem, uma base, alguma coisa assim, a gente tem que ir pra luz natural também. Porque quando a gente sai na rua, que daí, ok, comprou uma base lá dentro da loja, a luz tá... Aí tu sai e fala, meu Deus, mas essa base ficou meio laranja. Nossa. Sabe, essa base ficou com um tom Sim. diferente de como Aham. tava lá na loja. Mas só uma pergunta que cabe exatamente dentro da Wandinha. Porque Aham. o que eu percebo nessa série, que é uma coisa que a gente vive aqui em Utah especificamente. Aham. A série inteira, ela é gravada numa coisa, eu acho que é a foto mesmo do Aham. vídeo deles. É uma coisa mais dark, mais sombria, mais inverno. Então, Sem além sol, muito, isso, então além da maquiagem, por isso que pra você, como você falou, não dá pra fazer realmente essa análise, porque ela tá dentro de um contexto de gravação de filme, que eles colocam uma luz diferente, sem não tem sol. O lugar que ela tá é bem, né, sombrio e tal. E você falou que você faz com a luz, mas a gente, por exemplo, nesse momento a gente tá no inverno e agora tá melhorando os dias de sol. Não, mas amiga, aqui Mas em Utah... as luzes aqui funcionam bem, mesmo nos dias que não tá sol. Amo luz Ai, desse legal. lugar. Dos Estados Unidos, pra mim, foi o melhor lugar até hoje que eu já fiz coloração pessoal. Ah, legal. Porque saber. mesmo no inverno, inclusive quando tem neve, principalmente, fica muito claro. Isso, eu já reparei que fica claro. Fica muito E claro. era essa a minha dúvida. Se a luz que você tem, porque é claro, mas tem essa vibe meio Wandinha, assim. Fica uma coisa meio acinzentada, né? É só o céu, assim, porque se tu olha a iluminação Entendi. natural é muito maior que no Brasil, por exemplo. Num dia que tem nublado, sol, né? num dia nublado no Brasil, chuvoso, pelo menos na minha terra, lá em Blumenau, Sim. eu cancelei várias colorações. Do tipo, reagendei com a cliente, porque zero hoje condições. não vai rolar, sabe? Mas por opção, assim, do tipo, eu quero fazer com a luz natural. Sim. Se eu quisesse fazer com artificial, dava, já fiz, mas eu sempre falava pra cliente, se ela poderia reagendar e mudar, pra mim seria era melhor. Tá certo. Porque daí a gente não tem o risco de refazer, sabe? Sim. Porque às vezes tu fica em Que é dúvida. mais assertivo, né? Exatamente. Eu, Entendi. como a voz da experiência, já me disse que faz com a luz natural, reagenda, É que melhor é melhor. remarcar do que Yeah. ele cometer um erro, né? Exatamente. Tá, então a gente pode voltar aqui pros looks da Wandinha. Ela usa muito preto e branco, né? Que já traz aí essa vibe... De um alto contraste, Não sabe? E o alto contraste, ele passa isso. Ele passa um pouco mais de seriedade, ele traz um pouco mais de força pra imagem. E se a gente for olhar, principalmente esses xadrezes que ela tá usando, ele repete. É como se ela estivesse repetindo a estampa do rosto dela
na estampa que ela tá usando. Interessante. Ah, Entende? preto e branco? Preto e branco, exatamente. Nossa, Exato. verdade. É. O cabelo, o rosto, né? Exatamente, Verdade. porque ela traz um alto contraste no rosto dela e, inclusive, a gente fala na coloração pessoal que a harmonia é repetição. Uhum. Por isso que tu falou, nossa, ela fica tão bem, né? Com essas estampas de alto contraste, com esse preto e branco, mas porque ela traz essa harmonia nessa repetição das estampas. E é muito interessante, eu acho, na série, porque, obviamente, pelo papel dela, ela tem que trazer isso, mas ela ainda vem com duas trancinhas. Eu ia perguntar isso né? agora. O que você acha das trancinhas? Ela traz um pouco mais de suavidade, mas mais uma suavidade, tipo, meio... Meio Sério? obscura, não é? Uma coisa meio... Isso. Pra ser uma coisa meio... Tipo, filme de terror de criança, não é? Exato, tem uma... Porque, assim, a trança, no geral, ela traz uma coisa lúdica também, sabe? Ela traz um pouco mais de suavidade, de uma certa Suavidade. forma, pra imagem dela. Mas o contexto todo não tem nada suave. Inclusive... Sim. Nada. Inclusive, depois, quando a gente vai nessa parte de comparar as atrizes, eu quero falar sobre a parte das linhas do rosto dela. Tá. Quando a gente olha pra essa Wandinha do meio ali, que ela tá bem numa posicionada de frente, Frente. o que vocês veem no formato do rosto dela? Vocês não notam, tipo, um triângulo invertido? É. Aham. Né? aham. Eles fizeram isso de uma forma proposital. Por quê? O triângulo invertido, quando a gente estuda visagismo, ele é um elemento que expressa perigo. Se tu for medo... E ela brava agora Gente, também. mas se vocês param pra pensar, normalmente a cabeça de cobra, ela é triangular invertida. É. Se vocês param pra pensar, o Coringa, ele tem... Também. A cabeça... Inclusive o sorriso, né? Nossa! A boca. É assim, né? A Malévola, Ah, triangular invertido. também. Caramba, é verdade. Todos os personagens Pra que trazer esse ar tem essa coisa de perigo, perigo, de medo. Exato. Ah, Eles caramba. são... Só que o rosto dela na vida real não é Não triangular é, invertido. Mas eles trouxeram isso através da da franja. franja. Era isso a que eu ia te perguntar. Posição, né? Porque De uma a certa franja forma. tá com isso, mas o que a franja traz pro rosto de uma pessoa, no geral, assim? O que você... Eu sei que é muito específico pra cada Uhum. rosto, Pessoa. mas o que a franja em Expressa. si expressa. É. Então, o formato que a franja dela tá hoje, ele esconde a testa, que é pra propositalmente fazer o formato do triângulo invertido. Ah, E ok. esconder o arredondado, que é super suave na atriz. Sim. Na Diana. Diferente da Christina Ricci, da primeira Wandinha. Sim. Sim. A primeira Wandinha não Ela tinha tem- franja, mas porque a testa é toda quadrada. Sim, ela tem um bem formato de pra rosto fora. diferente. Todo de linhas mais retas, Sim. entende? Aí agora falando em vida real, o que a franja faz, né? Se a gente coloca uma franja todinha, né, tampando, a testa é a nossa região do intelecto. Então, é onde a gente pensa, né? E se a gente esconde a franja, a gente tá tampando essa região do intelecto. Então, se a gente for parar pra pensar, se for uma pessoa que trabalha, por exemplo, numa área de... jurídica, por exemplo, que usa muito do pensar, é interessante, será, esconder a testa com a Provavelmente franja? não. Entendeu? Então, são essas questões que a gente tem que analisar. Mas aí depende também como é essa franja. Essa franja tá mais pra cima? Essa franja tá no formato cortininha? Essa franja tá mais lateral? Sim. Então, de acordo com o modelo da franja, o tipo da franja, quais são as outras características do Do rosto rosto. da pessoa? Então, realmente depende do que a pessoa quer expressar na Isso, imagem depende. dela. Exatamente. Porque, Aham. assim, no geral, a franja é chamada de doll look. Que É, é o visual de de boneca, boneca. deixa mais pueril, mais suave, mais doce, no geral, assim. Mas muito vai de acordo como que é essa franja, como que ela tá no rosto da pessoa, como que é o rosto da pessoa, como que é a sobrancelha dela, como que é... Sim, Entende? muda então, muito, muitas né? questões, Sim. Tá. Sim. Falando sobre o estilo da Wandinha, tem esse vestido que, assim, deu o que falar nas redes sociais. Porque, Aham. além de ser lindo, a gente colocou uma personagem que não é uma personagem dócil, né? Num vestido. Então, quando você olha pra esse vestido de primeira, assim, que imagem que você acha? E é que interessante porque também foi pra usar num baile de formatura, no caso na série, né? Pra quem não Aham. assistiu, ela foi pra no baile da escola, na verdade, um baile né? de escola. Aham. E normalmente as meninas vão com, obviamente, outros tons, né? Então Ela ela... escolheu preto. É, mas e ela ela- foi bem assim, Ela. porque ela escolheu o preto. Ela foi exatamente. ela foi vestida dela, Arrasou, não é? inclusive, amei, Wandinha. Isso. No meu coração. Ela traz um visual super
dramático. Aliás, dá pra comprar esse vestido na internet, viu? Só Jura? avisando que tem pra vender. Aham. Eu acho que ela traz um visual super dramático, assim, sabe? Não que é bem achei a cara lindo, dela, é. assim. Então, Uma é coisa o... clássica, né? Essa golinha aqui em cima do Exatamente. E tem todo, igual tu falasse, assim, traz ao mesmo tempo uma doçura também, Sim, sabe? Tipo, sim. por Não conta das deixa, não deixa de ser rendas. delicada, não Ou deixa de ser feminino, muito né? delicada. É. Até porque ele tem a cintura bem marcada, né? Então também traz essa feminilidade da cintura marcada. Mas eu vejo um bem drama Wandinha. Não assim, é? Wandinha. Uma coisa Total. dramática, assim. Total. Ah, Uma coisa achei. que eu tô percebendo, quanto mais eu olho nas roupas que ela usa muita gola. Ou ela cobre o pescoço, assim, ou ela... Ó, tá vendo? É que a golinha Tudo é é característico da Wandinha, Da né? Wandinha Sempre mesmo. foi essa Sempre, camisa com a Entendi. golinha, né? Entendi. Aqui a gente olha outra pessoa, Já né, é gente? Gente, agora a outra gente já vai pessoa. pular aqui pra uma coisa que vocês vão ver como faz sentido o que a gente está falando aqui sobre tudo isso. Olha a Essa diferença é a dessa mulher. Jenna Ortega mesmo, que ainda usa Super tons dinâmica. escuros. Super. Mas o que eu achei muito massa em tudo que ela usa são, tipo, formatos Aham. também. Eu lembro que amei quando a esse gente tava decote aqui, hein? falando, Lindo, né? Muito, Nossa. assim, totalmente... Tem um nome desigual, pra assim. isso? É um tomara que caia assimétrico. Assimétrico. Assimétrico, né? Adorei, gente. Uhum. E olha o cabelo, olha o rosto, gente. Olha a diferença do rosto dela. a pele. Repara. Tá vendo que ele tem duas linhas retas aqui do Sim. lado? E aí ele tem as inclinadas? Sim. Ele não fica tão triangular invertido. O lance também lá é a câmera. É a forma que eles pegam sim. também. Pega E a Posição, ma- E a né? maquiagem, né, Isso. gente? Porque Ela tá eles com a cabeça trabalham- mais baixa também, meio assim. Isso, né? exatamente. A Essa- câmera deve ter vindo um pouquinho de cima, assim, pra alongar Ela foi bem muito o boa queixo. atriz, né? Muito, ela é E muito vocês maravilhosa. viram o lance de não piscar? Sim, menina, isso é incrível. Ela não pisca. Ela não pisca na quase não série. pisca. É. Na série? Aham, repara. Exatamente. Nossa, eu vou ter que reparar. Ela quase não pisca. Eu fiquei assim, gente, como que a pessoa encena sem quase não piscar? E eu acho Pra que trazer essa coisa do- Gente, é. de intensidade o mesmo, né? diretor, eu acho que percebeu isso e foi alguma coisa, foi algo que ela não foi assim planejado, você não pode piscar. Foi ele notou isso na própria Personagem. nessa interpretação dela e ele falou, cara, isso é demais, continua assim, entendeu? Tipo, você não tá piscando. Isso. Não pisque mais. Que legal, eu vou tentar reparar mais agora também. Então, pra- e eu acho legal trazer essa foto dela, porque aí já mostra que, assim, isso é ela, né? A vida dela, a atriz. E Que já tem ela, uma pegada bem mais sensual, né, gente? muito. Bem E assim, sensual. o tom de pele dela é dourado, assim, é um tom quente, eu diria, não? Quando eu olho ela assim, ela me parece um outono. Não é. Sim. Ah, ela é lindíssima, E é por isso que ela consegue inclusive. carregar mais tons escuros. Você raramente vê ela com, tipo, laranja, Yeah. sabe? Então, na verdade, assim, ó, quando a gente olha pra ela, pensando em coloração pessoal, eu vejo uma profundidade alta, eu vejo um alto contraste nela. Tá. Temperatura, aqui, especialmente, a gente vê uma temperatura um pouco mais quente. E quando a gente fala em profundidade, uma profundidade mais escura. Então, Entendi. por isso, que daí quando a gente olha numa comparação de uma foto que ela tá mais, tipo, essa, né? Que ela tá Isso. mais nude, digamos assim, e mais intensa, a gente vê que o intenso, nesse caso, ganhou, sabe? Verdade. Com certeza. Do que esse nude muito clarinho, que não tá repetindo nada do que ela tem na beleza natural dela. Ela ficou Aliás, meio apagada, apaga né? Ela É. apaga. Aqui não é uma cor quente. Ela tá toda fria e toda intensa. Aqui ela tá O como rosa. se fosse um inverno brilhante, sabe? Esse rosa. Quando a gente olha pra ela. Mas eu não achei feia também. Entende? Por isso que coloração pessoal não é algo que a gente consegue, assim, fazer, né? Tipo, à distância. À distância. Ou... Porque a gente realmente tem que fazer todas essas análises. Mas ela carregou super bem esse pink. E o tamanho da bijuteria também, né? Aham. Ela conseguiu carregar muito. Porque se Conseguiu. você percebe... Ela parece que vai ter uma escala pequena, né? Os detalhezinhos das roupas que ela usa, ou as bijuterias que ela usa, parece que a escala seria menor, né? Aham. Mas ela carrega Ela muito carrega. bem É estilo. escalas maiores, né? Também. Uhum. Lindíssima. Mas aqui eu achei bem interessante essa imagem também, porque aqui ela tá bem novinha, Doce. né? Bem doce, bem meigazinha. E aqui bem Mulher. mais madura. dramático. Parece quase que a Wandinha mesmo, né? Mesmo sendo a Mesmo Jenna sendo ela, mesmo, né? Aham. Essa Tá. aqui já é outra personagem da Wandinha. É amiga, né? É amiga amiga. dela, sim. Que eu Qual achei... que é o nome dela? Alguma coisa Myers. Eu esqueci. Não
Esqueci Megan também, Myers, gente. eu acho. A gente alguma vai coisa colocar assim. aqui, gente. Mas basicamente da menina ou da personagem? Da menina mesmo. Da menina é alguma coisa Myers. A personagem é Enid Sinclair. É, né? Tá. Enid Sinclair. Mas o dela eu coloquei porque eu achei muito interessante que é completamente o oposto, né? Uhum. Na série, ela é super mega colorida, bonitinha, fofinha, assim, tudo... É, o parece cabelo que- rosa, né? Ela tem o cabelo rosa, ela é loira e tal. loira. E daí, Ela na dá um vida super real, contraste com a ela Wandinha. é pálida, com cabelo totalmente escuro, Aham. tons mais escuros também de roupa. O que você acha? Ela é bem pálida. Eu vejo, principalmente na série, né? Comparando com a Wandinha, o quão legal foi esse visagismo, assim, né? Esse contraste das duas, né? Aham. É muito legal. Total, Aham. ela tem um contraste baixo, que traz mais suavidade. Inclusive, o próprio rosto dela, um nariz super delicado. Ela tem essas ondas no cabelo. Esse rosa no cabelo, que também traz um pouco mais de suavidade. Então, é uma imagem completamente diferente, realmente, da Da Wandinha. Wandinha. Uhum. E ela traz isso na personalidade dela também, na Isso. série, na né? série. Na série. É. E todo esse colorido que ela Isso. usa também, sabe? Bem criativa também, acho. Essas misturas que ela faz. Olha essa aqui, por exemplo, essa primeira imagem. A gente tem linhas na Horizontal. horizontal. Aí tem... Isso são o quê? São Flores. flores. É tipo um Florezinhas. guipir floral. aham. É, e aqui já são uma xadrez. Xadrez super jovem. Embaixo. O que você acha desse Um look? mix Tipo, de criativo. Super criativo. Como que ela fez isso funcionar? Tipo, se A eu repetição tentasse de isso- cores. Então não é a estampa, é a cor. Repara a repetição de cores. verdade. rosa, laranja e branco. Tudo repete, Tênis inclusive tem os o tênis. mesmos tons da roupa. O tom de nude desse xadrez também parecido com o tom de nude da Não, blusa o dela. xadrez é roxinho. Ah, é que roxo? tem roxinho na saia. Ah, ele é roxinho. É, lilás. É lilás. Verdade. Aham. Repete também. Então, tudo é uma repetição harmônica de cores, apesar de que as texturas São bem diferentes. Gente, as é igual estampas, padronagem. O colorido no cabelo dela é o colorido da estampa. Aham. Tipo, metade roxo, metade rosa. Que é... Ah, entendi. Então, nem sempre as estampas necessariamente precisam combinar, mas às vezes a repetição de cores é o que faz... A harmonia do- Harmonia igual repetição. Ah, então tá É o que eu bem. sempre falo. Até pra gente, por dia a dia, quando a gente quer montar um look, assim, se a gente for parar pra pensar, quanto mais repetição a gente faz, tanto de formas, quanto de linhas, quanto de cor, a gente vai criando mais harmonia. Como se fosse fazendo um somatório. Entendi. Entende? Tipo assim, eu usei uma linha arredondada no meu... Ou quadrada, vamos dizer. O que eu me sinto? Quadrado. Aí eu repeti um quadrado aqui no meu brinco e eu trouxe uma harmonia de elementos se repetindo. Ah, entendi. Gente, Interessantíssimo. que legal. É uma técnica que a gente utiliza, que chama técnica da repetição. Que Técnica legal. da repetição. Bom saber, Tá. não sabia disso. Essa imagem eu coloquei só pra gente ver a diferença entre a Enid e a Wandinha, uma do ladinho Nossa. da outra. Uhum. Que mesmo as duas usando preto, ainda dá pra ver muita diferença. Mas o que, né? que a gente olha, né? A gente percebe principalmente o contraste. Contraste do cabelo, Sim. dos olhos, Da pele. da Enid, da pele, é bem baixo. E o que, que esse contraste baixo passa para a imagem dela? Mais suavidade, mais abertura, completamente diferente de quando... Amigável. Exato, de quando a gente olha pra Wandinha. Um contraste alto, é força, é seriedade, Sim. sabe? Fecha um pouquinho, de uma certa forma, a imagem dela também. Então tudo depende mesmo realmente a imagem que você quer Passar. Exatamente. Entendi. E também a gente tem que pensar, gente, assim, ó. Sempre esqueço o nome dela, gente. Como é que é? De quem? Jane Ortega, Ah, a Jane. atriz. A atriz. Ela nasceu com um contraste mais alto. Então, por exemplo, o que é um dos mitos da coloração pessoal é que a crença de mãe diz o quê? Você não pode ter cabelo preto. Você não pode ter cabelo escuro. Mas isso é um mito. Porque, assim, se a bonitinha ali, que é a amiguinha dela, fosse fazer um cabelo preto, ela, sim, ia ficar com uma imagem super... um pouco mais pesada, mais envelhecida. Mas por quê? Porque o contraste natural dela é mais baixo do que o da Wandinha. Entendi. Do que o da Jane Ortega. Entende? O contraste dela é mais baixo natural. Ela já segura um escuro, ela já segura um segura escuro o melhor. preto, porque Tá. o contraste dela Entendi. natural é alto. Até que quando Entendi. você olha essa imagem que ela tá de cabelo marrom, que ainda é um marrom claro, Ainda né? é Não claro, preto. comparando, Mesmo sim. assim, eu sinto que não combina
combina. Tipo, não tem harmonização. Não tem umas... Fica mais pesado, né? Do que fica, o loiro pra ela O loiro traz uma suavidade, Isso, traz uma harmoniza. doçura e tal. Daí, falando da Christina Ricci, que a gente tava falando antes, do formato do rosto dela, das linhas, né, e tudo mais. Pode reparar, ela tem umas linhas mais retas. Aqui, Essa, gente, é a Wandinha antiga, a primeira, né? A original. Tem uma foto ali, bota naquela foto que ela tá... É a próxima, essa. Olha, aqui a gente consegue ver bem a testa quadrada. Sim, e tá faz vendo? um negocinho aqui, ó. quase Eu acho o máximo esse negocinho aqui. Essa viradinha na testa. Essa viradinha na assim, testa. né? Quando ela era jovem, ela também tinha mais essa linha... tipo, diagonal, né? Que a gente fala, formando Que é a que você falou levemente. do E queixo. outra questão que tem nessa primeira Wandinha, se a gente for olhar, ela tem esses olhos mais cerrados, que são os olhos próximos do rosto, mais reto. Ou seja, passa um pouco mais de força também para essa imagem dela. Então, ela traz uns traços, ela tem até essa olheira aqui assim, pesado, sabe? né? Um pouco mais pesado. Então, isso traz uma força para essa personagem. Por isso que não teve a necessidade, no caso, de esconder nenhuma franja, alguma coisa porque assim. o formato do rosto dela já traz O esse... natural já, principalmente nessa fase de vida dela, que ela era jovem, né? Uma criança. Sim. Ela passa essas linhas, ela já passa isso na imagem dela. E é interessante porque se você assistiu Wandinha, você vê que a Christina Ricci tá na série, né? Tá. Ela é aquela professora. A professora. E se eu não me engano, ela tem franjinha. Não tem na Não série? Não lembro lembro. também. Eu sinto que tamparam a testa dela. É, Talvez Eu pra- acho... Ela não tem óculos também? Ela usa óculos. Eu acho que tem muito... Tiraram toda essa força. dela e colocaram ela como uma professora. É mais verdade, negra. fizeram ela meio nerdzinha. Ela é bem boazinha. bem boazinha mesmo. Isso, boazinha. É Não chega spoiler. não vamos dar spoiler, mas ela é bem, tipo, amável, assim. É, ela é que dá verdade. bem com todo mundo. Exatamente. E daí eu coloquei essa imagem porque tem as duas do lado, uma do lado da outra. Uhum. Eu não diria que elas têm o mesmo tom de pele, né? Mas as duas carregam. Uma profundidade super alta. Exato. Eu vejo... Lindíssimas, inclusive. Eu vejo que o escuro fica muito bem pra elas. É. Quando eu olho agora falando temperatura, não faço ideia. Não tem É que não adianta, a temperatura é o mais... Tanto é que difícil, né? quando a gente faz o teste, são 3 fases de temperatura. Pra- E depois passo todas as cartelas, praticamente, pra daí conseguir realmente Conseguir chegar no entender realmente. realmente. Tá. Porque a É temperatura é bem complexo. Bom, agora vamos mudar um pouquinho de história, um pouquinho de série. Vamos pra Emily em Porque a gente quis Paris. fazer um contraste mesmo. Sair de uma coisa Wandinha, essa coisa dark, preto e tal. Pra gente ir pra um outro extremo, que é uma série que a gente também gosta muito. Que é Emily in Paris. E, assim, muitas coisas a se falar, né? Porque aqui é o Muitas. contrário, já são muitas cores, né? Já... Que, aliás, enquanto você estava falando sobre as repetições e sobre se você é um quadrado aqui, tem um quadrado aqui, ou algo assim, ela Não meio repete nada. que quebra essa repetição, Ela né? Tipo, se você olha... Então, como que Essas- as estilistas ou quem veste, ela conseguem... realmente, por exemplo, essa do meio, que ela tá usando amarelo, Nossa, xadrez. essa do meio Tipo, tá pra como mim, assim... É que daí, Meu Deus. gente... ficou bonito? Tem, Tipo, como que combinou tem um estilo isso? que se chama criativo. Ah. O estilo criativo, o que ele faz? Ele pega tudo. A pessoa do estilo criativo, normalmente, ela pensa o seguinte, meu Deus, eu não me encaixo, eu gosto de todos, eu tenho todos. Eu tenho todos os estilos e eu quero colocar tudo. Tá. Normalmente, essa pessoa, ela é a criativa. Que ela mistura vários estilos. Aí existem uns níveis de criativa, né? A Emily é uma criativa tipo Creu na velocidade máxima. Entende? Ela é Mas, gente, tem uma... velocidade 5 do Creu, ela tá... O que eu falo pra vocês é que tem uma... Eu não lembro onde eu li isso, mas que as pessoas falam o seguinte... ela é tão, assim, criativa, ela usa tudo, ela quer colocar tudo, mas o que acontece? Essa é meio que de propósito pra mostrar a visão do francês com o americano. Da forma que ele se veste. Então, os franceses acham que o americano é too much, né? Que ele coloca muita coisa, mistura tudo. E por isso que Camille, que a gente vai falar mais à frente, Sim. tem um oposto de Emily. Sim, Entendi. ela é Entende? E mais que clássica. mostra Então- mais a parte francesa. Então, também é proposital Eu acredito nesse que seja. sentido, né? E claro, né, gente? Vamos lá. Ela trabalha com Com moda, moda, ela é. trabalha no marketing, Isso. né? De uma empresa
Era isso que eu queria trazer, É. né? A Emily, ela tem um contexto de que ela trabalha com moda. Não é só que ela Isso. está lá em Paris, né? Yeah. Ela trabalha na indústria da moda. Então, ela tem muita ligação com toda essa cores, Ela precisa. estilos. Ela precisa, né? Ela precisa mostrar Se isso, mostrar. ela precisa expressar isso, né? Que é essa criatividade. O que eu acho que não condiz muito é o cabelo dela. Tá. O que você Eu- diria do cabelo dela? Interessante. por É quê? que eu acho que o cabelo dela, gente, ele traz uma coisa mais, assim, melancólica pra imagem dela, sabe? Interessante, Tipo, Mas você Principalmente acha que isso agora é com a devido ao quê? É o cabelo franjinha. reto? não, esse É a cabelo comprido, Comprido. as ondas, Tá. agora que ela tá com a franjinha, Aham. sabe? Traz toda uma doçura que às vezes eu acho que não coordena tanto com a O personagem. personagem. Sabe? Entendi. Ai, eu já colocaria ela no cabelo mais moderno, assimétrico, tipo o cabelo da Jenny Ortega atual, assim, que ela tá Sim. toda criativa, tá toda sanguínea, tá toda. Sim. É tudo repicado, Isso. oculto. Pra uma, É entendi o o que você meu quis dizer. ver. Pra alguém que trabalha com moda, ela tinha que ter um cabelo Que expressasse isso expressasse também. isso mais, porque ela É. tem um cabelo mais reto. Não é só na Isso. roupa. Não é você só na também- roupa. É o meu. Entendi. O meu Não, faz sentido ver, pra assim, mim. sabe? Entendi. Porque é sempre esse cabelo, pensa. O que mostra Ela esse usa cabelo? a maioria das vezes ele, Assim. assim. É. Ondulado. Então, mostra um certo controle também. Uma pessoa mais controlada. Por isso que eu falo no temperamento do melancólico, que o melancólico ele é essa pessoa que tem esse controle. A pessoa que quer controlar tudo. É tudo muito certinho. Ela não consegue... O melancólico normalmente Então, não que é a consegue se Então, ver. era isso que eu ia falar. dela. Era isso que eu ia falar. Mas na série, Aham. ela tem essa personalidade. Ela tem bem controlada. Ela é a pessoa que ela quer ser controladora, né? certinha, ela não quer... Tanto que, bom, pra quem assistiu, sabe que ela fica meio que num triângulo ali, amoroso, uma coisa. meio Sim, E bagunçado. ela nunca verdade. quer, e ela não quer, tipo, ela não quer atrapalhar, e ela não quer perder a amizade, ela não quer... Tanto que ela se enrola toda por isso, Por causa porque disso, ela quer fazer é. certo com todo mundo, e ela acaba se enrolando. Então, talvez isso tenha sido pensado. Faça sentido. No É. sentido de trazer isso pra ela, porque eu sinto isso também. Eu sinto Pode ser. que ela tem, apesar de ter toda essa extravagância no vestir, Aham. ela é muito, tipo... Ela não tem essa extravagância no ser, Sim. né? Uhum. Como a amiga dela, por exemplo, a que é cantora, já tem. Já tem. Ela já É. vive, ela já, né? E verdade. faz as coisas, ela se expressa de uma forma. Então, acho que tem isso. Eles trouxeram muito pro visual, mas não trouxe muito pra personalidade Uhum. da personagem. É, até que, por exemplo, até nas maquiagens que ela usa são normalmente bem neutras, né? É, O máximo é joga um batom vermelho. batom. Ela usa batons fortes, Batom. tipo esse aqui e tal. Inclusive, quando a gente fala pensando em coloração pessoal dela, né? Uhum. Pensando em batom, ela realmente fica muito bem bonita. Bonita. Com de batom, batom. né? Fica. E Ela tem um formato de boca, sei lá, o formatinho dos lábios dela fica muito desenhadinho. Não sei se é a maquiagem que faz isso, mas fica muito desenhadinho. fora a intensidade das roupas, né, gente? Sim. Porque ela fica muito bem, né? Muito bem. Com Combina peças muito com super ela. intensas, muito. Sim. Muito bem. Eu tô vendo aqui, nessa primeira, segunda, quarta, eu não sei como vai ser, se vai ser da esquerda pra direita ou da direita pra esquerda, Que não. tá usando a saia verde. É, mas que tá a saia verde, que tem o que você falou, A repetição. a repetição. Aham. Tipo, E o verde que ela usa na cintura alongou ela aqui, né? Aham. e você pode ver que, assim, Mais as pernas. são formatos diferentes também. Isso aqui não é igual, essas listras da blusa não é igual a da não é. saia, Aham. mas elas ainda assim se conversam Sim. por conta da questão da repetição. É, de linhas retas também, que, tipo, só muda a direção da Só linha, muda a mas são direção linhas da retas linha, mas são também. linhas retas. Aham. Mas se você for pensar na segunda imagem, que ela tá com o vestidinho de coração, o casaco dela é a mesma, as cores... cor repete. A cor repetiu. Repete. Apesar de É. um formato ser completamente... Completamente Uma modelagem diferente. super criativa, uma bolsa super criativa. Olha a bolsa A dela. bolsa dela é lindíssima. Nossa. Faz um É, né, desenho, linda. né? Aliás, essa bolsa da Dolce Gabbana... Maravilhosa também. misericórdia. Ah, meu É pai. porque assim, eu Quero. acho muito legal, mas, por exemplo, eu fico pensando, se eu fosse usar essa bolsa, eu já seria a minha personalidade. Aham. Eu já seria a pessoa que usaria a roupa muito mais básica Aham. pra que Pra a ter bolsa como destaque, entendeu? aparecesse. Uhum. Porque tá linda a bolsa? Tá linda. Mas não é Mas a tá primeira meio coisa que que você no vai ver. meio. Perdida. Tá meio perdida. Misturado ali, né? Ainda mais que ela fica na altura da saia, que tem quase as mesmas colorações. Uhum. Então, meio que apaga o Dolce Gabbana, sabe? Tipo, você não dá um ênfase pra essa bolsa que é maravilhosa. É. Aliás, a primeira coisa que você olha é o blazer É o amarelo. blazer né? amarelo, Total. exatamente. Não é E ela nem segura não é nem as super. estampas. Super. É. Uhum.
Aqui também foi quando ela fez a franjinha. Aham. Que- Então, já trouxe um visual um pouco mais pueril pra ela. Já Já. trouxe uma doçura, escondeu um pouco a sobrancelha, que é super marcante, forte. Ela tem uma sobrancelha bem Tem, forte, né? bem forte, bem linda, né? Bem marcada. É bem bonita a sobrancelha dela. Traz um pouco mais de força até De pra força, imagem né? dela, É. sabe? Queria falar Porque sobre... ela é delicada, né? O rosto dela é bem delicado. Eu queria te perguntar sobre os acessórios. Você viu que é tudo pequenininho? Tipo, tudo bem delicadinho, os acessórios dela. Aham. Mas o óculos, por exemplo, que colocam nela sempre é gigante. Aham. E cobre a sobrancelha também. Na verdade, o óculos de sol, ele pode não cobrir e cobrir a sobrancelha. O que não pode é o óculos de grau. O óculos de grau não pode cobrir a sobrancelha, porque a gente precisa ver a expressão da pessoa quando ela tá falando. É verdade, eu lembro quando você Interessante. falou desse óculos, Exatamente. né? Do meu óculos. Uhum. É necessário aparecer a sobrancelha por conta da expressão mesmo, pra pessoa conseguir ver, né? Por isso que a Você tá pessoa, se quando coloca um comunicando. óculos de sol, sempre parece que a pessoa é um pouquinho mais séria. Não importa se o óculos seja... Ou colorido. bonita. Ou bonita. Detalhe, você não sabe direito se a pessoa é bonita ou Gente, não. sério, não confiem quando alguém te mostra foto É de igual alguém. quando tem boné Ai, ó, também. boné e óculos de sol, gato, não vem não. É. Você tira esse boné e tira esse óculos, aí a Deixa eu gente ver- conversa. deixa eu ver sua cara tira mesmo, o boné e né? óculos, a gente conversa. Ai, me manda foto. Ai, óculos escuro? Não. Boné? Não. Não. Tira aí a gente vê. Mas é por isso, é isso que o óculos faz, dá tipo, como cobre a sobrancelha, Cobre você não consegue ver as a expressões, expressão. então a pessoa parece um pouquinho mais séria. E cobre a área emocional, né? Que é a área dos nossos olhos. O olho é relacionado à emoção. Interessante. É por isso que sabia. quando a gente corta a franjinha, até a gente esconde o intelecto, a gente aponta a franja, dependendo do formato da franja, ou, por exemplo, o formato da franja da Emily, direciona mais esse olhar, direciona a franja, se direciona para o emocional, ou seja, a pessoa de uma forma inconsciente, ela vai agir de uma forma mais emocional do que racional. Entendi. Porque tá Porque apontando para esse apontando pra segmento. isso. Entendi. Exatamente. Interessante. Será que na próxima temporada eles vão cortar o cabelo dela? Daí fica um Vamos pouquinho descobrir. mais... Ai. Tomara. Ai, eu queria que ela viesse Ai, com o cabelo queria curtinho. também, Sabe assim? gente. Que ela Ai, chegasse ia assim com o achar cabelo tudo. curtinho. Sim. Nossa, ela ia ficar muito linda. Ela sério. realmente ia. Eu também Essa daqui acho. já é a Lily Collins e eu sinto que ela é completamente o oposto da personagem que ela atua, né? Mas ela usa tons bem mais clarinhos, né? Ela é quase uma hippie. Gente, quando a gente olha essas referências que vocês mostraram, eu falei, gente, Muda não muito, é a né? mesma pessoa. Muda Não. muito. Nossa, Tipo, você- meio riponga, não É, sei. né? Parece que até uma mix. pessoa com confiança diferente, com personalidade diferente. Ah, É, com certeza, né? Sim. Ela deve ser provavelmente muito diferente da Emily. Total. Assim, as roupas que ela usa, eu sinto que dá até um ar um pouquinho mais tímida, talvez. Eu vejo Tipo, uma pegada mais natural, mais assim, natural. mais do tipo, Mas- não me produzo isso. toda, Eu sabe? acho ela o oposto Não tem nada de total da criativa Emily. aí. Porque a Emily, ela tá É. 100%. Sempre. Maquiada, roupa, cabelo. Feito. Sempre. Nossa, aquele cabelo Isso, impecável. impecável. Ela tá a assim e onda, tal. sim, nossa. E ela é a vida real, né, gente? Vamos É. lá. Ela tá aqui, o pretinho básico, a camiseta. O jeans. Como... Esse jeans lá embaixo que não dá. A cintura baixa, Gente, não Ai, dá gente. esse jeans. Sei que tá voltando, mas... Chorando. Lágrimas de sangue. Que não volte. Não, tá aí, amiga. Já Tá já aí. voltou. Infelizmente tá Só aí, que assim, mas aí vai espero que muito não da pegue. escolha da Isso, pessoa, espere né? que não pegue que nem pegou nos anos 2000, né? Que todo mundo usava essa calça lá Mas se embaixo. pegar, amiga, não vou usar. Eu não vou usar. Isso que eu ia falar, eu também não vou usar. Eu não vou usar. Pode pegar Imagina, como for. gente. Gente, a gente nunca pode, Pode falar pegar isso. fogo. Eu não Nunca usava, né? diga nunca. Mas assim, naquela época eu já não usava, acho que não gostava desse... Porque incomoda, né? Um negócio cortando aqui no meio da E eu, cintura. eu sempre tenho vontade de ficar Nossa, eu puxando usei a tanta pra calça cima, assim. baixa, gente. Sério? Eu usei porque eu acho que... Eu nem sei se tinha calça alta, Pra sei lá. vender, minha mãe- né? pra vender. Minha mãe só comprava calça baixa, Aquelas- porque acho que nem tinha. Aquelas calças tinham um botãozinho aqui. ó. Isso. Só É. mal consegui abrir ele, gente. Gente, usa aquelas calças que tem, tipo, 6 botões na frente, assim, sabe? Vem até Gente, aqui em cima, sério. na cintura. Nossa, que fase. Pois Gente, é, mas ela tá usando aí. Não consigo. Gente, o que você me diria dessa foto aqui? Tá vendo que ela tá com uma Um coisa vestido. super nude e esse Nude. olhão, pá. Aham, a maquiagem dela tá super Aliás, forte. dá quase super. medo, né? Dá Quando quase você- medo, é quando quase você um- olha assim pra ela. Quase uma coisa meio Wandinha, né? Meio... Meio dark. Meio dark. Eu vejo Mesmo um ela de drama, branca. assim. Eu vejo um dramático, sabe? aham. Vejo super. Gente, mas como Em ela é compensação, ela também tá usando cor clara aqui nessa já- segunda foto, mas
o olho não tá tão pesado, Tá o mais batom sweet. Tá, é, Nossa, parece até outra pessoa. Eu prefiro ela nessa do que nessa. Eu também. Quando eu olho, assim, sabe? É. Bom, também depende do tipo de imagem que ela quer passar, né? Aqui ela tá Exatamente. ela tá no Critics' Choice Awards, que é tipo uma nomeação, né? E aqui, não sei, parece um evento normal, né? Não sei, é só uma foto. Então, aqui ela tá querendo passar um ar um pouquinho mais séria, talvez. Mais Dramática. dramático, né? Então, um pouquinho diferente. Aqui já é a Camille, né? Que é o que você tinha falado pra gente antes, que ela é talvez o oposto da Emily, porque ela realmente é francesa, né? É. O que eu vejo, gente, assim, ó, quando a gente for comparar as duas, né, se a gente for olhar, eu acho que tem essa pegada realmente da francesa, mais elegante. Ela também trabalha numa galeria de arte. Sim. Então, ela é elegantérrima. O trabalho É, dela pede isso, né? exatamente. Se a gente for parar pra pensar. Então, traz linhas mais retas, traz um pouco mais de seriedade, mas o contraposto, vamos dizer assim, se contrapõe, ou então traz, eu vou dizer melhor, um equilíbrio pra imagem dela, o baixo contraste dela. Tá. Entende? Porque daí ela traz toda uma linha mais séria Certo. na parte do vestir, mas ela tem toda uma doçura que ela No carrega rosto, né? no rosto, apesar de que a personagem não é tão assim sweet. Não. Né? Mas se a gente for olhar, aqui nessas duas imagens, se eu não me engano, ela não tá no momento trabalho, né? Ela já tá um pouco mais colorida, mais despojada. Sim. Mas, e se a gente for pensar na Emily também, ela já é o contrário. Ela traz todo um colorido criativo aqui, já traz um alto contraste na parte do rosto. É Que verdade. dá Oposto, né? que dá um equilíbrio para as duas. É por isso que é tão importante esse trabalho de consultoria de imagem, porque a gente entende as questões de cada cliente. E aí a gente vai conseguir trabalhar esse equilíbrio na imagem do cliente de acordo com aquilo que ele deseja comunicar e expressar. Cara, e é incrível porque você sai com um conteúdo completo. Assim, o cabelo, os traços do seu rosto, o tom da sua pele, a roupa, a modelagem da sua roupa, a maquiagem. É tipo assim, Bijuteria, é realmente... tudo. Bijuteria. É realmente você faz um trabalho inteiro, né? Completo na pessoa, que ela Exatamente. pode fazer ou não uma mudança realmente muito significativa, porque ela muda todo um Para contexto, alcançar né? um objetivo, para alcançar um desejo, ou até para ela mesma, assim. No Brasil, eu tinha muitas clientes que trabalhavam, que me buscavam principalmente para objetivo profissional. Aqui, eu tenho muitas clientes que me procuram para elas. Para elas se sentirem bem. Porque a gente E pra elas entenderem, né? E isso, para também. ter o domínio. Eu acho que você assim aprende a, Quem é a se você? entender mais. Isso. Sim, com certeza. Quem até é que você? você faz perguntas que faz eu pensar. Isso! Tipo, faz muito. Até que, por exemplo, quando a gente tava fazendo visagismo pra mim, a gente foi pra parte profissional e ela falou, que tipo de imagem que você quer passar? Sim. Eu falava, Lana, não sei, calma, dá uma pensada, sabe? Deixa eu pensar aqui. Exatamente. Então, dá uma chance pra você realmente refletir sobre você mesma, se entender e ver o que E você isso quer. é muito bom, porque às vezes a gente... Bom, dependendo da história de vida de cada pessoa, a gente vai achando que assim, naturalmente todo mundo sabe o que eu sei. Então, por exemplo, sei lá, a minha mãe sempre foi uma mulher muito vaidosa. Então, eu cresci num ambiente já muito familiarizada com estilos de roupa, maquiagem e tudo isso, assim. E aí, conforme eu fui crescendo, a minha mãe trabalhou em lojas de maquiagem, eu trabalhei, eu aprendi sobre maquiagem e tal. Enfim, você vai desenvolvendo. E aí, você vai entendendo que, assim, todo mundo sabe também fazer. E aí, quando você vai chegando na adolescência, aí você tá com as amigas e tal, você tá aquela coisa de vamos se maquiar e sair juntas, você vê que, cara, tem amiga que não tem ideia de como passa um delineador, de como usa um blush, de como... Tipo assim, coisa que pra você é muito natural. Cara, eu gosto... Esse blush aqui acho que fica melhor no meu tom de pele. E você vê que as pessoas têm dificuldade nisso. E assim, então esse trabalho é muito bom, porque... Primeiro, né? A gente tá vivendo uma era de rede social em que imagem é tudo. Então, se você tem alguma coisa pra vender, você tá mostrando o seu perfil, né? E entendendo qual é a melhor forma de você vender, é essencial. Sim. E segundo, a gente precisa ter esse autoconhecimento, né? Total. Tipo assim, a gente passa a vida inteira usando um tom de cabelo, uma cor de batom, um tom de roupa que não valoriza nada na gente, e né? nem comunica quem você Você é. Exato. É isso que eu vejo, assim. Por isso que eu falo, às vezes,
Igual comentei da Emily, sabe? Por que eu vejo ela com o cabelo mais criativo? Porque toda personagem, ela Mostra é isso. assim. Ela é. E vocês Então, já tiveram essa sensação por de isso. conhecer pessoas que parece que não corresponde? Tipo, às Sim. vezes o jeito que ela veste não corresponde com a personalidade ou tipo, cabelo. ou o cabelo. Que você olha e você fala assim, cara, eu olhei pra você, eu tive uma impressão diferente. Hoje eu Sim. vejo. Hoje mas você vê. Hoje eu vejo, mas quando eu já fui essa pessoa, Uhum. eu não via. Eu não via. Eu não via. Eu tinha um cabelo completamente diferente. Se me acompanhar no Instagram, olhar os meus posts antigos, eu você me não mostrou. conseguia ver que aquele cabelo não condizia comigo. Com você. Mas o meu cabeleireiro, eu amo o Luciano, ele no Brasil, né? Ele foi meu cabeleireiro por quantos anos, gente? Mais de 10, eu acho. Enfim, ele arrasou. cortava meu cabelo desde quando eu ia na faculdade. Sim. Nossa. Bem pra frente. E o Luciano, depois que ele fez o visagismo, depois de 8 anos visagista, a gente começou a fazer o trabalho em parceria juntos. E foi ele que me falou assim, Alana, quer ser uma consultora de imagem completa? Faz visagismo. Porque esse vai ser todo diferencial comparando com as outras personal stylist, Sim. né? E consultora de imagem que existe. Porque o visagismo vai te dar essa visão. Porque, nega, ele falava assim, brincando, né? Eu olho pra ti, teu cabelo não comunica quem você é. E ele me falou isso, gente, por anos. E você não De- queria, você queria manter Eu o não seu. via. Como era o seu cabelo? Era super Era comprido. longo, Tinha, a cor era diferente, tinha sabe? mechas mais douradas. Ele Tinha não... mais pro claro, você tinha uma coisa mais clara. Eu sou de Blumenau. Então aí, Aham. o que acontece? A gente entra num padrão de sociedade. Sim. Padrão social. Então, Tem assim, Blumenau muita- todas são loiras, loiras, isso são que eu ia falar, muito altas. loiras, tá? Então, Entendi. assim, a gente quer se encaixar de uma certa forma. Sim. Então, meu cabelo fazia as ondinhas, porque o mundo fazia. Queria ser loira, porque o mundo era. Então, a gente acaba tentando se encaixar nesse padrão pra ser aceito. Sim, pra ser Né? aceito. Uhum. E depois que eu entendi que o visagismo vai falar sobre quem você é, na tua essência. E que você é linda E que eu consigo, do na jeito que sua eu essência. sou. Aham. E aí que eu consigo cortar um cabelo e que vai comunicar e vai expressar quem é a Alana. Sim. Sim. Nossa, eu falei, gente. Aí eu falava pro Luciano, falava, meu, como? Como que eu não consegui enxergar isso? Verdade. E ele falava, eu cansei. Eu gente, avisei. Eu falei. a gente já fez muitas lives juntos e a gente sempre cai nesse assunto. Ele olha pra mim e fala, lembra, Lana? Eu falo, óbvio que eu lembro, mas a pessoa, é o que eu digo, a pessoa tem que estar preparada. É. Ela tem que estar no momento. É, porque, por exemplo, um cabelo, eu sou apegada no meu. Todo mundo é. Entendeu? Aí você fala pra mim, olha, Muito. Bia, o Mas eu seu cortei, Eu cabelo. só peguei. Ó. Aí você fala, ó, Bia, o seu cabelo não combina nada com você. Eu já, Aham. eu já ia começar a chorar. É isso, o cabelo, a mulher ela tem esse meu apego cabelo com não. o cabelo, tem mesmo. E Então não é tem nada, difícil você e aceitar não a tem muda- nada errado. Tem, mas se você for parar pra pensar também, pô, é só um corte de cabelo, cresce. sabe? Cresce. Você pode fazer ali também e de repente... Tá bom, a Lana tá me falando que isso combina comigo, mas se eu não me identificar, eu deixo crescer de novo. E tá tudo entendeu? certo. E tá tudo certo. E assim, ó, visagismo é fotografia do momento. Entende? Então eu vou fazer Isso, indicação então de pode cabelo ser que- pra agora, Isso. mas pode ser que amanhã já não faça mais Faz sentido sentido. aquele cabelo e tá Exato. tudo bem, entendeu? Com certeza. Com Mas certeza. você tendo esse conhecimento, você sabendo quem você é e aquilo que você deseja comunicar, fica muito mais fácil. Muito mais fácil, né? Porque E daí pra frente você vai E a conseguir gente consegue aplicando. identificar isso nos personagens, né? Isso. Como elas, de acordo com o cabelo, com a roupa e tal, elas Vão mudando a vão imagem. mudando a imagem e vão mudando essa... Tipo, o que elas querem passar, o que elas não querem. Isso dá pra ver nas transições da série também. Quando, numa temporada, uma personagem tá com um cabelo, na outra ela tá com outro, e outra ela tá com outro. Isso vai mudando, né? Uhum. E até quando você tava falando que, assim, quando ela se tira a Camille, por exemplo, da área de trabalho, que é onde ela tá nessa segunda imagem, na primeira, ela tá bem mais esportiva. Esportiva, essa é uma palavra? Mais esportiva? É, mais esportiva. Mais só casual. mais É, casual, usando casual. só jeans e tal. Mas com o vermelho também, que é as cores que ela normalmente não usa quando ela tá no trabalho, né? Porque quando ela tá trabalhando, ela normalmente... Bom, É. aqui usa É, cores mais mais neutras, mais né? neutras, Uhum. né? Inclusive, Porque gente, passa um pouco lindíssima, mais né? de Nossa. refinamento, passa um pouco mais de seriedade. Se bem que esse casaco dela é tudo, Nossa, né, ela, gente? essa A mulher pra ombreira. mim, eu acho ela linda, eu acho ela elegante. Ela é francesa, né? Ela é sexy, não sei. Ela tem toda uma coisa que eu acho ela, assim, show demais. Realmente. E daqui eu coloquei essa imagem porque dá pra ver claramente a O diferença contraste das entre três. as três, né? Que uma...
todinha verde. Até a bolsa dela é verde, né? Tipo, tudo dela é Monocromática, verde. Monocromática, elegante. elegante. Exato. É. A Emily que tá usando... Já várias a saia dela é cores. metal. A bota é um bota verde. É. E daí a Camille sempre um pouquinho mais elegante. Mas quase, ela tá né? num Não jeans, sei. né? E Tá. embaixo tá uma blusa mais neutra, em cima um casacão. E a bolsa básica da Louis Vuitton. Bem E o- basiquinha. óculos. E o óculos, Que é o que né? você mais... É a primeira É. coisa que você olha, na realidade, quando eu olho pra Ela traz um essa contraste cena. super gigante nesse óculos com a beleza Traz, dela. Traz demais. Uhum. Ele é muito grande, né? É. No rosto dela. Uhum. Mas é interessante porque combinou mesmo. Ela Ela tendo carrega. Um Uhum. rosto bem delicadinho, né? Você tem alguma ideia ou exemplo? Eu não sei, de alguém que, assim, você olha e fala assim, não consegue carregar isso? Tipo, como seria... Tem algum famoso que você fala assim, esse estilo aqui, acho que não caiu bem. Não? Não. Sou Se bem que péssima pra normalmente famosos. famosos são estilizados. Todo mundo Tem consultoria, né? É. Uma ajuda. Ajuda. Consultoria. Com certeza. É. E essa daqui eu também coloquei bem claro a diferença. Eu amei entre as Porque dá pra três, ver né? muito a diferença. Uhum. Qual você usaria, amiga, dos 3 looks? Eu usaria a da Camille, Tá. mas se não fosse branco, porque eu gosto muito de cores. Principalmente porque, eu não sei se você conhece, uma estilista, designer, bilhões de coisas, chamada Alana. Alana. Ela falou que eu carrego muito bem várias cores. Várias Vibrantes. cores. Todas as vibrantes, cores. Entendi. Bem vibrantes. Se bem que branco tá na minha paleta, Tá. mas eu gosto bastante de cores. Tipo, se fosse amarelo, eu acho que eu ia gostar muito. Entendi, você ia gostar mais. Esse look, só que no amarelo. Mas também, ao mesmo tempo, ela tá usando um óculos vermelho, que eu acho tudo. Então, acho que o dela e você. 100% dela. Eu O também. dela é completamente Nossa, minha cara. todo mundo usaria. O dela é completamente minha cara. E usaria... Bom, não sei se a Lana vai concordar comigo. Porque eu ainda não fiz a consultoria, mas irei fazer. Mas eu usaria, inclusive, no branco, assim. Eu gostei muito. eu- Na verdade, se eu for realmente baseado no que a Alana me ensinou, o look da Camille não ia ficar bom no meu corpo. Não? Não, o que ia ficar bom era da Emily, tá certo? Porque traz volume Yeah, nas tá pernas. certíssima. Tem o V decotado que vai me alongar aqui. Tá. Pela altura dela também, da Gil? Viu? É, Aluna aplicadíssima. Principalmente pela modelagem desse blazer, que ele tá super over, assim, tá Ele é super bem grande, retilíneo, Ele vai entendeu? deixar a pessoa assim. Então, se a pessoa não tem uma perna muito... ou um quadril, É que assim, ó, né, essa mais- modelagem proposital, ela é mais over. Ela não Eu traz... amo. É o estilo, Eu eu amo também, É o essas eu coisas estilo, adoro. over. eu também gosto. Uhum. E aí a gente tem que optar, né? Na verdade, vou realçar a minha cintura, é meu objetivo. Pra ela, nesse momento, não Não foi. Ela era. trouxe a feminilidade em outros elementos, igual na sapato, bolsa, a que é uma bolsa, bolsa mais É. naturalzinha. O sapato tem o detalhe ali das pedrarias, o óculos também, de uma Eu certa gosto forma. muito desse estilo, isso é muito eu, assim. Eu gosto realmente. né? Eu uso muito uma coisa mais E larga. não é sempre que a gente e com uma quer coisa mais- Favorecer a valorizar a morfologia, né? morfologia, isso. entendeu? Mas se eu for seguir morfologia, o da Emily era o que cairia bem no meu perfeito. corpo. E no caso da Gil, esse não ficaria bom também por causa da Não. altura, pra ela ser um pouco mais baixa ou não? Não, é porque não? ela tem um ombro mais largo. Um ombro mais largo. Sim, então Tá. eu teria que usar alguma coisa que favorecia mais o meu quadril. O quadril. Exato. E minha Entendi. cintura. Só pra fazer a compensação, entendeu? Entendi. Dessa linha que ela tem, que é assim, né? É assim. Isso, então o que a gente faz? A gente traz um pouquinho mais de volume pra cá, pra compensar. Compensar em isso. cima. Faz Mas todo vai sentido. muito do que a pessoa deseja comunicar. Vou então, explicar. No trabalho, eu uso muito blazer. Perfeito. Muito. E lembra, é linha reta, força, é o que ela quer passar Sim, nessa imagem entendi. do trabalho, Sim. entendeu? Entendi. Então depende Faz muito. todo sentido. Agora, o que a menina do meio, que eu já esqueci o nome dela, tá usando, eu jamais usaria. Não só porque eu acho feio, mas também porque na minha morfologia isso jamais cairia bem. Eu não gostei também do estilo. Eu não sou fã. Bom, a Lana tá aqui pra me dizer, mas é porque assim, eu tenho muito seio. E eu não gosto de usar gola alta porque eu sinto que traz muito essa visão pra cá. Então, normalmente eu uso só preto ou não uso. Não usa. Mas tem um truque, e Alana, você me corrige se eu tô errada, mas eu acredito que quando você usa colar V, ele vai alongar mais e vai disfarçar também. Olha só. Ele vai dar uma compensada. Olha que orgulho pra essa mãe, gente. Ela aprendeu tudo. Eu não sabia do
Do V. Eu uso normalmente um colar por cima, até porque eu acho bonito mesmo, com gola, Sim. mas não o V. Mas Ele muito vai bom alongar saber. mais e daí não vai chamar tanta atenção pro peito. Bom, a gente finalizou aqui as análises. E vamos para as perguntinhas? A gente resolveu Vamos. algumas perguntinhas, eu acho que seria interessante Sim, pra uma gente delas, poder... algumas que eles falaram sobre fazer online ou pela internet, você já tinha respondido. Perguntaram sobre valores. Então, gente, varia muito, né? Se a gente Tá. for pensar Brasil, tem diversas consultoras, diversos métodos, diversos materiais. Então, é algo que eu já vi, assim, de R$800 até, já vi consultora cobrando R$1.500. Nossa, Já vi consultora cobrando também, sei lá, R$600. Então, Sim, enfim. isso no Brasil, né? No Brasil, Aqui nos Estados Unidos eu posso falar meu preço abertamente, eu cobro $160 com cartela de cores, que eu entrego física, Tá. né? Esse material é do Brasil, inclusive. Tá. Ele vem de lá. Eu entrego também, além de todo o material da cartela, eu faço um material personalizado, que é tipo um dossiê, que eu vou falar tudo que a gente viu no teste da coloração, vai estar ali, e eu também faço algumas indicações. Maquiagem, né? Ah, que legal. Com o meu know-how, de acordo com o tempo, eu fui criando ouvindo de cliente, pesquisando em loja, principalmente porque aqui é um paraíso. Então, a gente vai na Ulta, fica 2 dias catalogando produto, né? Sim. Então, eu passo também, eu entrego para cliente esse dossiê personalizado, cores de cabelo, referências visuais e todas as mechinhas que a gente viu no dia também. Enfim. Ou tá? seja, você faz um dossiê completo, Completo. sobre Eu dou algumas dicas de look, por exemplo, dentro da tua cartela Tá. também. Algumas referências visuais de maquiagem. Eu compartilho uma pasta no Pinterest, que lá eu sempre abasteço legal. e deixo as clientes Muito atualizadas. Muito legal. Entende? É E muito legal. é Você pode até uma- levar a sua própria maquiagem No e dia ela pra testa analisar. pra ver se a maquiagem Isso que é tá muito usando. legal. Tipo, É. é muito prático. E essa consultoria, tipo assim, você consegue... quanto tempo? E é um dia, é uma hora, é tipo vários dias? Depende do que a pessoa quer? Como funciona? Tem vários serviços, Tá. né? Coloração pessoal, por exemplo, a gente fica ali no meu home office por volta de umas 2 horas e meia. Esse é o Depende- testezinho da Isso, da da cor. da cor, que põe lá e Exato. troca e tal. Ah, legal. Isso mesmo. Aí tem outros serviços, né? Que daí eu realizo tanto presencial quanto online. Eu também vou na casa da cliente, a gente Ah, analisa você Aliás, esse é o armário. próximo, viu? Se monta prepara que você vai look. voltar aqui pra minha casa. Entendi. A gente monta look, eu também faço compras no shopping, de acordo. Por exemplo, se a gente tá fazendo uma consultoria completa, a parte de personal shopping, ela tá dentro do pacote. Então, a gente vai fazer compras de acordo com os teus objetivos, tua intenção, que legal. teus estilos. Então você vai com a pessoa também Vou. fazer uma compra. Ou, por exemplo, assim, tens uma festa. Chique, Sei lá, tens uma festa pra ir, tens algum evento. Eu fiz um personal shopping esses dias, que era pra uma semana de congresso de uma pessoa que ia. E ela achou que tinha. Que legal. Ela precisava comprar. Né, coisas pra complementar. Então, primeiro a gente foi lá, conheceu o armário dela, analisou as peças e a gente fez uma listinha. Precisa comprar isso, isso, aquilo. Depois nós fomos juntas, compramos. E depois nós legal. voltamos e montamos os looks Achei Bom, chique. pro quando congresso. for a nossa vez de ir no tapete vermelho, dos nossos Achei eventos. chique. A Quando a gente gente te começar a ganhar chama. prêmios aí pro podcast, a gente começar a ganhar prêmios aí, a gente já tem gente já uma tem uma- consultora aqui pra ir lá falar, olha, o que você acha, Lan? Qualquer imagem que você quer comunicar e a gente trabalha a tua imagem pro evento. Nossa, adorei. Adoro. Uma outra pergunta que eu achei interessante, assim, fez sentido pra mim, é se a coloração muda quando você tá bronzeada. Tipo, você muda o tom de roupa ou coisas assim? Não vai mudar. O que vai acontecer quando você bronzeia? Vai alterar talvez um pouco o teu contraste. Que o contraste é o quê? É o tom de pele com a diferença que a gente tem em cor de pele, cor de cabelo, cor de Sim. olhos, cor de sobrancelha. Tá. Então, esse contraste, ele vai, se tu ficar mais bronzeada, diminuir um pouco. Porque ele vai ficar Entendi. mais, Tá. né, parelho, digamos assim, mais Sim. próximo da cor do teu cabelo, da tua sobrancelha, dos Sim. teus olhos. Então, Mas é não só... necessariamente... A cartela não vai mudar, a temperatura de pele não vai mudar, a que bom. profundidade não vai mudar. Vai mudar um pouco o contraste. Assim, quando a gente envelhece, né? Sim. A gente vai perdendo o contraste natural. Sim. Ele vai ficando um pouquinho mais claro, Mais claro. naturalmente, né? Então, mas a cartela de cores não vai mudar. Entendi. Entendi. Bom, a última pergunta que a gente quer fazer é assim: uma das nossas amigas falou muito difícil achar roupas legais para corpos mid-size. Não faço ideia dos estilos.
Acho que ela quer um pouquinho mais de opinião sobre morfologia e ideias de estilos pra roupa. Então, é muito pessoal, né? Ela tem que se entender quem é ela, o que ela gosta, quais são os estilos, o que faz sentido pra ela. Porque assim, ó, quando a gente... Vocês não têm uma loja que vocês amam comprar? Sim. Talvez essa loja seja bem de acordo com o estilo de vocês, entende? Então, é isso que ela tem que entender. Quem ela é, quais são os estilos que fazem sentido pra daí ela começar essa busca por uma loja que vai fazer sentido pra ela, sabe? Entendi. É um ótimo conselho. É um ótimo E conselho. entender o corpo dela Você também. tem que realmente... Entender as questões. Uma última pergunta. E tem assim, existe uma cor coringa? Uma cor... Universal? Isso, sabe assim, aquela Yeah. tipo... Porque a gente tem as pessoais, mas tem aquela cor que assim, olha, essa aqui pra todo mundo normalmente vai cair bem? Tem, quando eu entrego a cartela física para cliente, tem uma paginazinha lá, a Júlia já recebeu a dela, que é só sobre cores universais. Então, assim, por exemplo, vamos pensar num azul marinho. Tá. O azul marinho, normalmente, ele vai ficar bonito numa pessoa que tem uma pele mais clara, numa pessoa que tem uma pele mais escura, numa pessoa mediana, de beleza. Essa é uma das cores que a gente considera universal. Tá. Eu não gosto de falar que a cor universal, ela realmente vai dar pra todo mundo vai amar as cores universais, porque isso é muito pessoal também, Eu acho que né? o azul marinho fica bom em mim, mas tudo bem. Ó, né? Então é isso. Acho que não tenho nada azul marinho, apesar de achar muito bonito. Eu A acho que eu só não maioria, tenho. a maioria das pessoas, daí naquele guia, eu não lembro quantas cores universais que a gente tem lá, mas a maioria das pessoas e das belezas e das peles se identificam com aquelas cores. As cores, Então, tá. por isso que a gente chama elas de cores universais. Mas não é Aí entre elas tá o 100%. azul marinho. Entre elas tá o azul marinho, tem um tom de vermelho, tem alguns tons de verde. Ah, entendi. Então tem Tem uma uns- variaçãozinha de cores Tem, que é tem. universal, né? Fazendo Isso, bastante aspas. Isso porque- mesmo. Alana, você pode fazer um favor pra quem tá assistindo, pra gente também? Você pode quebrar aquele Quebrou estigma. o quê? Quebrar aquele estigma que todo mundo acha que preto combina com tudo. Ah, então, Por favor, né? que você me ensinou. Sim. O preto, ele é uma cor fria, intensa e escura. Não são todas as belezas que são frias, intensas e escuras. E a gente fala novamente, harmonia é repetição. Então, quando eu faço uma repetição daquilo que eu já tenho de natural, das cores que eu tenho no meu natural, eu tô criando uma harmonia. Então, por isso que o preto não combina com tudo e nem com todas as pessoas. Se eu for parar pra pensar no preto coordenado com uma cor suave e clara, ele vai ficar ali, perdido, não vai... Agora, se eu pensar num preto com uma cor escura e mais profunda e mais intensa até, ele vai ficar melhor. Ele Sim. vai harmonizar, porque eu tô repetindo características que ele já tem. Daí vocês vão me perguntar, mas e o branco e o preto? Que super combinam. Um é Sim. claro e o outro é o escuro. Mas são duas cores frias e intensas. Exatamente. Então, ele repete em Ele alguma repete. característica. O segredo pra combinar com tudo na vida É repetição. é repetição. Entendi. É isso, gente. Então Fácil. a frase é o quê? Harmonia e repetição. Harmonia Harmonia e é repetição. repetição. Aprendemos isso. Isso vai pra minha bio. Harmonia e repetição. Que acho que Isso vale aí. pra vida isso, Pra né? vida, No geral. a harmonia Se você é for ver, a repetição. harmonia é repetição. É né? isso. Gente, olha, adorei. Também, aprendi Foi demais. muito bom. Foi ótimo. Acho que era um assunto que a gente poderia ficar aqui Horas Horas falando. Aliás, eu falando. podia sentar e conversar com a Alana qualquer dia, por quantas horas for também, Não é, né? Alana? Porque... Sério, eu amei muito. Eu particularmente tô conhecendo a Alana agora, Hoje. que realmente aqui hoje no podcast. Então, assim, foi um prazer pra mim, de verdade. Obrigada. Você é um amorzinho de pessoa. Lindíssima, né, amiga? Ela é uma Nossa boneca. Uhum. E... Se vocês vissem o look que ela tá usando agora também. Maravilhosa. E, cara, eu aprendi muito mesmo. Muito obrigada por ter vindo. Que eu aprendi Obrigada. de verdade. Estou, assim, minha cabeça tá turbilhão Borbulhando. de pensamentos agora sobre a minha estética pessoal. Se chegar em casa já é olhar as roupas. Isso, as olha todas as cores. minhas roupas e tal. E espero que pra vocês também tenham feito esse efeito. Tipo, que vocês assistam, que vocês comecem a pensar também sobre, né? Sobre o seu visual. E deixe seus comentários aí pra gente. Fala o que você gostou. Segue a Alana. Alana Alana Silva Consultoria. Alana Silva Consultoria. Yeah. Segue o Conta Amiga. Sim. Amiga. E também, se vocês quiserem fazer a consultoria, ela está à disposição, né, Alana? Exatamente. Super Também. atendendo presencial em Utah Tá, e online o mundo. exatamente. Ela faz, como ela explicou, né? Algumas. O que você faz online? Tudo. Praticamente menos tudo, coloração. menos Menos coloração pessoal. Coloração, gente. Yeah. Coloração que é essa da
Tira Das cor, cores. põe a cor, tal. Essa ela prefere não fazer. Isso. Mas o resto ela faz tudo online. E pra quem aqui tá aqui em Utah, gente, essa perfeita. Maravilhosa. Disponível pra vocês, tá bom? Gente, muito Muito obrigada pela obrigada. participação de todo mundo. E a gente se vê em breve. Obrigada pelas perguntas. Sim. Amamos. Um beijo. Beijo, tchau!